Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre a diferença entre o soro e a vacina. Eu pensei assim, fazer uma aulinha comentando sobre a vacina, mas sempre quando a gente fala em vacina, temos que entender qual é a diferença dela com o soro. Isso pode cair, eu aposto que cai, se não nesse ano, 2020, 2021, 2022, quem sabe, vai estar um assunto em alta aí nos vestibulares, inclusive no Enem, justamente por causa, por exemplo, do sarampo, da poliomielite, são doenças que antes estavam consideradas no Brasil erradicadas e agora volta. Por que volta? Justamente por causa da falta de vacinação de boa parte da população. Basta, pessoal, se uma doença está erradicada no Brasil, mas não no mundo, basta o Brasil ter menos pessoas vacinadas, não vão pegar de brasileiros, porque a doença estaria erradicada aqui, mas basta vir uma pessoa de fora, passar para um brasileiro ou para outros e isso começa a se espalhar. O sarampo mesmo é uma doença altamente contagiosa. Consequentemente, um pegou. Se não tem uma população que tem poucos vacinados, o que vai acontecer? Vai ser transmitido facilmente entre eles. Então, nunca se esqueçam, a vacina é algo fundamental, importantíssima. Inclusive, aqui cabe a nós, vou comentar para vocês, a ideia desses fake news falando que vacina faz mal, ele vem lá do finalzinho dos anos 90, 98, 99, lá nos Estados Unidos, quando um cientista, um pesquisador, forjou os resultados da pesquisa, mostrando que a vacina poderia causar, entre outros problemas, o autismo. O cara pirou totalmente, né? E aí o que acontece? Como ele forjou os dados, ele conseguiu publicar. Ele falou, tem lógica essa pesquisa dele, mas ele estava mentindo os dados, olha que louco. Aí a comunidade científica ficou intrigada, porque isso não pode ser. Mas beleza, aceitaram o artigo do cara, o artigo científico. Aí começaram a ver, começaram a pesquisar e viram, cara, esse doido aqui tá mentindo. Porque a gente não tá achando esse resultado que ele achou. Começaram a investigar o cara, descobriram que o cara mentiu tudo, mentiu. Lá pro 2010, mais ou menos, esse cara que começou as fake news lá, há 20 anos atrás, perdeu totalmente. Ele perdeu hoje, ele não pode mais ser pesquisador, perdeu os títulos todos dele, porque não pode forjar dados numa pesquisa. Isso é totalmente antiético, imoral e criminoso. Foi o que ele fez. Aí algumas pessoas pegaram isso e começaram a propagar como se fosse uma ideia totalmente doida. As pessoas veem que nem fala de terra plana. É engraçado falar, engraçado, vamos começar. E aí começou a difundir sobre isso aí. Aí muitas pessoas começaram realmente a acreditar naquilo. E aí chegou no Brasil, começou a se espalhar e hoje, até hoje, tem grupos que acreditam que vacina faz mal. Fala, eu não vou vacinar meu filho. Pessoal, a vacina antes de ir para a comunidade, ela é totalmente testada. Ela é importante, se não fosse a vacina, a gente estaria preocupado ainda com doenças como a poliomielite. Eu, 90 e poucos lá, a gotinha, né? Porque a poliomielite pode ser gotinha injetada, eu tomei por gotinha. Eu não cresci com o medo, com o risco de pegar a poliomielite, que é paralisia infantil, foi tranquilo. Agora, quem nasceu na década de 70, início de 80, ainda se desenvolvia com esse risco de pegar a poliomielite. Hoje a gente tem todas as ferramentas, olha, quanta tríplice viral, BCG, quantas doenças, quantas vacinas a gente toma para nos prevenir de diversas doenças fundamentais. Pessoal, veja aí, confere se tu está vacinado em tudo, se não tiver vai te vacinar lá. Então olha só, rapidamente pessoal, uma linha rápida. Soro, o soro, quando a pessoa toma soro, ela recebe direto os anticorpos prontos, e os anticorpos vão neutralizar aquela toxina que está no teu corpo. A resposta aqui, portanto, é imediata. Tomou, na hora começou a agir. Só que a ação é temporária, ou seja, tomou soro, tem aquele pico de defesa na hora ali, algumas horas e acaba. Acabou. Aí se tu for novamente exposto àquele veneno, tu vai ter que tomar novamente o soro. E aí, né, é contra venenos e toxinas, na grande maioria dos casos, venenos ou toxinas. Tu foi, portanto, picado por uma cobra, mordido, no caso, cobra tem dente, né? Aí tu vai chegar no hospital, eles vão te dar um soro antiofídico, um soro anti aquela serpente, aquela cobra peçonhenta. Enquanto que a vacina, o que tu recebe não é um anticorpo, é o antígeno. O que é o antígeno? É qualquer coisa que causa uma resposta inflamatória no nosso corpo, de defesa. Então o nosso corpo pega esse antígeno, pode ser só as proteínas virais, ou só a parte de fora de uma bactéria, enfim, é a parte que causa a resposta. O nosso corpo pega, produz anticorpos e guarda células de memória contra isso, contra esse antígeno. Só que aí que vem a questão, a resposta que é posterior. Você primeiro recebe a vacina e só depois de alguns dias que essa
que você vai se tornar imune a essa doença. Porque não é na hora, tomou vacina, teu corpo tem que produzir, tem que guardar células de memória, tem que fazer toda uma medida que leva dias para isso. Só que já que a ação é duradoura, porque uma vez que você foi exposto a esse antígeno, você fica agora com células de memória. Se esse vírus, se essa bactéria entrar novamente no teu corpo, o que tu vai fazer? Tu vai ter células prontinhas para, antes delas se multiplicar no teu corpo, o seu corpo destruir esse vírus, destruir essa bactéria. Como eu estou falando aqui, sobretudo é contra vírus e bactérias, tá? Na maioria dos casos. Beleza, gente? Então isso aqui é uma aulinha bem básica, rapidinha, só para a gente se lembrar que eu aposto que esse ano em algum vestibular, e talvez, porque não, no Enem, vai cair questão referente à importância da vacina e o mecanismo dela, ok? Um grande beijo, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.